Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. O apóstolo Paulo nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo trata neste capítulo, e é muito interessante porque ele trata da vida e de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida muito bem-aventurada, de uma vida feliz diante de Deus, bem relacionada com o próprio Deus. É quando nós, como humanos, desejamos tanto passar por momentos de alegria, de felicidade, mas não só momentos, de termos uma vida que vale a pena de fato ser vivida. Paulo então diz que esta vida bem-aventurada é uma vida que coloca a sua alegria no Senhor Jesus Cristo. É uma vida que é uma vida generosa, caracteriza-se por ser uma pessoa generosa. É também uma vida de uma pessoa que está em constante oração e por isso luta contra a ansiedade. É nesse texto do versículo 6 que Paulo diz: não andeis ansiosos, e então vai falar sobre a importância da oração. É também quando Paulo diz que nós somos e podemos ser tomados pela paz de Deus, com a alegria posta em Jesus, tendo um coração generoso, buscando a Deus em oração. Paulo diz então que a paz de Deus inunda o nosso ser e guarda as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E Paulo diz então o que é que nós precisamos cuidar, de que nós precisamos cuidar. É quando Paulo trata aqui no versículo 8 sobre a questão do nosso pensar, do nosso pensamento. E então Paulo chega e vai terminar o que nós já vimos abordando em outros momentos, quando Paulo diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. E agora, em sexto lugar, Paulo diz tudo que é de boa fama, de boa fama. No grego, boa fama significa boa reputação. É tudo que merece louvor, é tudo que merece uma boa apreciação, é tudo que merece bons comentários. É tudo que tem valor real intrínseco. Seja o objeto, sejam as pessoas, sejam os relacionamentos, precisam ter valor real neles. E dado por Deus naturalmente, conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós vivemos no mundo das aparências, muitas vezes. Que o digam as mídias virtuais, sociais. Dificilmente nós vemos postagens de algo negativo. E é até compreensível isso. É até compreensível porque neste mundo que nós vivemos, de tantas lutas, tantas dificuldades, de certa forma é um tanto compreensível que as pessoas não fiquem postando coisas negativas. Até porque nós precisamos valorizar o que é positivo, o que é bom. E as pessoas gostam disso. Naturalmente que quando existem excessos, sim. Quando nós vivemos apenas de aparências, de fato é danoso. Quando as aparências não revelam de fato o valor real intrínseco das coisas, das amizades, dos objetos, das pessoas, então de fato isso termina sendo uma distorção. Neste mundo que nós vivemos, pessoas que vivem buscando esbanjar, procuram passar a imagem através a imagem de pessoas muito felizes, sejam por viagens, por restaurantes, por carros da moda, carros atuais, importados, bebidas, festas e tantas outras coisas. Quando às vezes as pessoas vivem um verdadeiro inferno, vivem angustiadas consigo mesmas. Para se vender um produto neste mundo do marketing, para se vender um produto, procura-se alguém de boa fama, mesmo que o produto não tenha um valor intrínseco.
mesmo que o produto não tenha um valor intrínseco. Você já parou, mesmo que ele não tenha de fato valor, mas se tem alguém que é de boa fama, se tem alguém que está na mídia e está usando, está fazendo a propaganda daquele produto, com certeza as vendas devem disparar. O apóstolo Paulo, que escreveu aqui dizendo tudo o que é de boa fama, ele de fato não concordaria com isto, com o uso desta imagem de forma errada, apenas para dar um valor ao produto. Não, o produto precisa ter o seu valor, e é isso que ele está dizendo. Você que é cristão precisa guardar na sua mente, no seu pensamento, aquilo que tem valor, aquilo que é de boa reputação, aquilo que é de boa fama. Você compraria um produto? Imagina aí como ficaria o marketing de um produto que estivesse a propaganda sendo feita por um serial killer, de um produto que pudesse estar sendo feita por uma pessoa que é conhecida, digamos, no país como uma das mais corruptas do mundo. E aí, você compraria o produto? Com certeza esse produto teria muita dificuldade para sair, para ser vendido. Eu recordo-me de uma história que foi a história de um pugilista, e você deve ter conhecido, Mike Tyson, no auge da sua carreira, um grande boxeador. E na época isso foi noticiado que Mike Tyson ele negou fechar um contrato milionário com uma produtora multinacional de tênis. E a produtora, naturalmente, a propaganda iria implicar que Mike Tyson usasse o tênis, usasse o produto. Só com aquela imagem ele iria ganhar milhões e milhões de dólares. Era o contrato. E ele negou o contrato. Isso foi de conhecimento público. E ele disse por que ele estava negando o contrato. Ele afirmava que ele não poderia passar uma imagem de que usava um tênis que na verdade ele não usava. Ele então havia dito que havia se convertido, pasmem, ao islamismo. Talvez você pensasse ao cristianismo. Não. Ele havia se convertido ao islamismo. E ele disse então que segundo a fé islâmica ele não poderia mentir. Ele não poderia enganar as pessoas insinuando que usava um tênis que de fato, na verdade, ele não usava. Paulo então diz tudo o que é de boa fama, tudo que é de boa reputação, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai concluir este versículo dizendo que não só vai concluir esta ideia destes 6 tudos que precisam ocupar o nosso pensamento, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser de fato bem-aventurados na nossa relação com Deus e com os seres humanos. Paulo vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E então Paulo vai terminar o versículo dizendo então no final, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai então concluir, vai resumir, vai sumariar aqueles 6 tudos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, bom, de boa fama. Paulo então vai dizer tudo isso precisa estar sumariado, resumido, ao afirmar, diz Paulo, que o pensamento cristão precisa, em outras palavras, passar por 2 peneiras. Precisa, então, ser um pensamento que esteja imbuído, esteja cheio, por isso que Paulo diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe. É preciso que seja um pensamento que esteja cheio de virtude, e com virtude, Paulo está falando de coisas que são excelentes, são valiosas, são benéficas, e são benéficas para a sociedade, para as pessoas. E tudo isso a Bíblia fala sobre o que é valioso, o que é excelente,
o que é benéfico para a sociedade à luz da revelação de Deus na Bíblia, e nós devemos buscar estas virtudes. Paulo diz: se alguma virtude há, se há alguma coisa que é excelente, valiosa, benéfica para a sociedade, se algum louvor existe. Paulo está dizendo: olha, isso precisa, os nossos pensamentos precisam gerar no nosso coração, precisam gerar louvor a Deus. Os nossos pensamentos precisam gerar no coração das outras pessoas louvor a Deus. Que as pessoas possam, ao saber dos nossos pensamentos, elas possam honrar e glorificar, elas possam louvar a Deus. Vão reconhecer que são valores que são importantes e louváveis. Então Paulo vai terminar dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós desejamos que esta série de reflexões tenha abençoado muito sua vida e que nós possamos, nestes dias de pandemia, nesses dias de lockdown, nós possamos cuidar do nosso pensamento. E no novo normal, nós nos preocupemos com isto. Preocupemos-nos em cuidar do nosso pensamento. Que possamos então guardar o que a palavra de Deus nos fala. E possamos cuidar de que tudo que for virtude e tudo que for louvor, for louvável, possa então ocupar, resumindo aqueles 6 estudos, possa tudo isso ocupar o nosso pensamento. Cuide do seu pensamento. Cuide do seu pensamento. Que você possa ler a Bíblia. Que você possa ouvir coisas que edificam e que enchem o nosso coração de glória e louvor a Deus. Deus abençoe a cada um de nós e abençoe também o nosso pensar.